Olá pessoal, aqui é a professora Camille, vim explicar para vocês a apostila de atividade de estratégia remota diferenciada da semana de 4 de agosto a 10 de agosto. Nós vamos começar no dia 4, na matéria de português nós temos leitura e interpretação de um texto. Caso vocês precisem de ajuda na leitura da apostila, vocês podem pedir ajuda, mas também precisam se esforçar. Então, a gente tem um texto, Casa Sem Porta, que foi escrito pela Zélia Barros Moraes. É um texto bem curtinho, vocês vão ler com atenção e depois responder essas perguntinhas que estão aí abaixo. Ainda no dia 4, nós temos a matéria de ciências, 8 quadrinhos, que a gente tem aí a turma da Mônica. Nesses 8 quadrinhos, a gente tem o uso da água. Então, vocês têm que pintar, pode ser de lápis de cor ou giz de cera, pintar somente aqueles quadrinhos que mostram o uso correto da água. E tem que marcar com um X, o lápis de escrever mesmo, aqueles quadrinhos que estão mostrando o desperdício da água, então o uso incorreto da água. Depois de fazer isso, vocês vão pensar como é que a gente pode mudar essas atitudes que a gente comete de desperdiçar água. Então, como é que a gente pode fazer para mudar essas atitudes? Vocês vão escrever nessas linhas aí embaixo. O que a gente pode fazer para usar corretamente a água, sem desperdiçar? Tá bom? Ainda no dia 4, nós temos uma atividade do EMAI, atividade 10.4. Tem o videozinho explicando também como é que a gente vai fazer essa atividade. E temos 2 sugestões de vídeo, porque na atividade do EMAI nós vamos falar sobre medidas e nós temos nesses videozinhos uma explicação sobre as medidas e os instrumentos que a gente usa para medir. Então, o primeiro vídeo é a escolinha de ferramentas do Mene, como medir as coisas, e o segundo vídeo, terceiro ano matemática, medidas de comprimento. No dia 6, quinta-feira, nós vamos novamente em português, dessa vez ortografia e gramática. Vocês vão escrever nessas linhas aí abaixo o alfabeto usando a letra de forma. Façam o alfabeto e depois leiam com bastante atenção para ver se não esqueceram de nenhuma letrinha. E depois a gente tem uma tabela com as palavrinhas do texto, onde a gente vai separar as sílabas e depois a gente vai dizer quantas letras tem cada palavra. Então, já tem aí o exemplo. A palavra oncinha, a gente separou as sílabas, oncinha. E aí, lá na última coluna, eu marquei quantas letras tem a palavra oncinha. Vocês vão fazer isso com todas essas palavras do quadro. E depois, nós temos um outro quadro, onde nós vamos marcar o feminino desses substantivos que estão aí na primeira coluna. Então, a gente tem os substantivos que estão no masculino, e a gente vai fazer assim como está no exemplo, passar o substantivo para o feminino. Então, tem lá a primeira palavrinha, é menino. Nós vamos passar para o feminino, vai ficar menina. Vocês vão fazer isso com todas essas palavrinhas também. Depois nós temos uma atividade, onde nós vamos passar o nome dessas frutinhas na ordem alfabética. Então, a gente vai voltar lá no alfabeto que vocês escreveram e vão colocar o nome das frutinhas em ordem alfabética, a ordem do alfabeto. Todas essas palavrinhas. Depois nós temos em matemática um lembrete. A escrita dos números na ordem crescente começa do menor para o maior. E a escrita dos números na ordem decrescente começa do maior para o menor. E é o que a gente vai fazer aí na atividade abaixo. A gente vai colocar esses números
na ordem crescente. Então, a gente vai usar esses quadradinhos para começar a anotar os números, começando do menor até chegar no maior. E com esses mesmos números, nós vamos escrever o nome deles, como a gente lê, escrever por extenso. Então, já tenho o primeiro número como exemplo, 22, tem do ladinho o nome desse número. É o que vocês vão fazer aí com todos os números que estão nessa tabela. Escrever como a gente lê. No dia 7, nós vamos continuar a matemática, escrevendo esses números na ordem decrescente. Então, a gente vai começar do maior até chegar no menor. E também com esses números nós vamos decompor, ou seja, separar as partes do número, assim como está no exemplo. Então, o primeiro número é o 35. Para formar o 35, nós usamos o 30 mais 5. Então, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão separar os números, decompor. Depois, nós temos uma pesquisa para completar uma tabela. Pesquise a altura de 5 pessoas e registre na tabela abaixo. Podem ser familiares, amigos, vizinhos. Se preferir, com a ajuda de um adulto, você poderá enviar mensagens utilizando o celular para descobrir a altura dessas pessoas. Então, vocês podem perguntar para quem mora com vocês, ou se tiver algum amigo, colega, alguém que não more com vocês e vocês queiram anotar aí na tabela, vocês podem ligar ou mandar mensagem, tá bom? Na primeira coluna, vocês vão anotar o nome dessa pessoa e na segunda coluna, a altura dessa pessoa. Depois de completar todas essas informações na tabela, vocês vão colocar o nome da pessoa mais alta, que vocês marcaram aí na tabela, e depois o nome da pessoa que é mais baixa. E por último, nós temos as adições. Então, são 5 continhas de mais que vocês vão armar e resolver com bastante atenção. Depois nós temos a matéria de história, o trabalho no espaço urbano e rural. Vocês vão ler e vão ter que numerar as colunas de acordo com as atividades de cada pessoa. Então, vocês vão ver as opções da primeira coluna, tem as opções A, B e C, e vão numerar de acordo com a segunda coluna. Então, vocês vão ter que ver que cada profissão faz e vão completar a segunda coluna. Depois vocês vão ligar os números para descobrir uma casa da zona rural. Aí na atividade tem um pequeno errinho, mas é a palavrinha rural, tá bom? No campo, é uma casa do campo. No dia 10 de agosto, segunda-feira, nós vamos fazer mais 5 continhas, dessa vez são subtrações, continhas de menos. Vocês vão armar e resolver com muita atenção também. Logo em seguida, nós temos uma atividade de geografia em forma de quadrinho. Vocês vão ler as informações, pode pedir ajuda se precisar. E depois vocês vão descobrir quais são as pessoas que trabalham na terra, ou seja, as pessoas que trabalham na zona rural, no campo. Qual o nome dessas profissões, desses profissionais, aliás. As sílabas estão fora de ordem, vocês vão organizar aí dentro de cada um desses 3 quadrinhos. Vocês vão organizar as sílabas e escrever na linha abaixo. E no finalzinho dessa atividade de geografia, tem mais um textinho com mais uma explicação bem curtinha. E para finalizar a apostila, nós temos a atividade de arte, a biografia do artista Edgar Degas. E nós temos dois exemplos aí, 2 obras de arte desse artista.
e vocês vão ter que fazer a atividade. Bailarinas pintadas sobre fundo preto. Então, a gente tem aqui essa obra de arte que tá no cantinho. Ele usou um fundo preto e um lápis de cor ou um giz branco para aparecer no fundo preto. E é o que vocês vão fazer. Para fazer essa atividade, vocês vão precisar do lápis de cor ou giz de cera branco, um lápis de escrever e um papel Color 7 preto ou outro papel disponível. Então, o papel Color 7 preto é um papel como se fosse uma cartolina, só que ele é todo preto. Então, se vocês conseguirem esse papel, vai ficar legal. Se vocês não conseguirem esse papel, vocês podem fazer também num papel branco, só que daí vocês vão ter que usar um lápis de cor, com uma cor mesmo para aparecer no branco. Mas se vocês não conseguirem, eu fiz um outro videozinho explicando e mostrando para vocês um exemplo do que a gente pode usar. Pode ser uma caixa de sapato com fundo preto, ou uma caixa de pizza, qualquer outra coisa que vocês encontrem que tenha o fundo preto e que vocês consigam pintar com um lápis de cor branco ou com giz de cera branco, tá bom? Para ficar assim parecido com a obra de arte do Edgar Degas, tá? Não se esqueçam que vocês vão ter que fazer de acordo com o artista. Ele geralmente pinta bailarinas, ele tem uma série de quadros de bailarinas, é o que vocês vão fazer. Se vocês não encontrarem essa folha ou um fundo preto ou o papel Color 7 preto, vocês podem usar a apostila, a própria folha da apostila, ou podem também usar uma outra folha de sulfite, tá? Façam com bastante atenção. Boa semana de atividades!